Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do À Mesa. Hoje estamos com a Inês de Oliveira, que é uma miúda cheia de coragem, cheia de coisas boas para nos contar e cheia de experiências interessantes para nos trazer. Inês, como é que estás? Olá Jorge, olá a todos os que nos estão a ouvir, eu estou ótima, é assim que eu costumo estar e que eu gosto de estar na vida. E muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui no teu podcast, e acompanhar este teu início. Fico mesmo muito feliz que partilhes histórias com pessoas, e bora lá, muito obrigada pelo convite. Obrigado eu, Inês, por teres aceito e por disponibilizares para partilhar aqui várias coisas sobre ti. Pá, e eu sei que estavas a dizer que estás ótima, e eu acredito mesmo que tu estejas ótima tipo quase sempre, porque tu tens um aspecto muito tipo radiante, estás sempre tipo, parece que tipo a lançar energia positiva. Isso é uma coisa tipo normal em ti. Obrigada, Jorge. Olha, normal ou não, eu não deixo de ser uma pessoa, não é? E sou um ser humano. E acho que há aqui uma coisa que é preciso falar desde já. Porque eu estava a dizer que estou ótima e já me estava a pensar, já me estava a lembrar disso. É óbvio que eu estou ótima, gosto de estar ótima e estou ótima muitas vezes. Mas muitas vezes também não estou. Muitas E, vezes. faz parte, faz parte. Nós tivemos a oportunidade de conversar aqui um bocadinho antes de começarmos a gravação do podcast e estávamos a falar de que às vezes temos que saber quais são os nossos limites para depois também conseguirmos aproveitar melhor a vida e fazer da vida algo com mais valor, não é? E com mais sentido. E esta questão do estar ótima, obrigada, eu gosto mesmo de sorrir e de viver a vida, é isso que me caracteriza, mas muitas vezes nós não estamos bem e isso é ok. É bom deixar isso aqui claro, porque é só quando nós não estamos bem que conseguimos aprender alguma coisa para depois Claro, valorizar quando estamos bem. E isto não é um clichê, isto é das coisas, pode parecer um clichê, mas é das coisas mais importantes. Então, na sociedade atual em que se fala tanto de saúde mental, bora lá desmistificar. O Instagram é uma coisa muito bonita, mas não deixa de ser a ponta de um iceberg e nós somos todos humanos. yeah. Pá, Não é? Viajar é a coisa mais ótima, desculpa, diz. Não, Viajar não, é a não, coisa não, mais continua. ótima, mas às vezes também estamos em casa, não é? E também estamos a pensar, mas o que é que eu estou aqui a fazer? Portanto, isto é tudo assim, não vale a pena pensar que é o contrário. Pá, eu por Tinha que acaso, deixar isto claro. por falares em clichê, ontem eu ouvi alguém dizer, já não me lembro quem, mas acho que até foi numa entrevista dizer que por muito que falem de clichês, se os clichês vêm tipo, sendo falados ao longo de gerações e gerações, é porque devem ter um fundo de verdade, não é? E por acaso no último episódio com o Guilherme, que eu acho que é um rapaz que tu também vais achar interessante, também tem muitas experiências e aventuras pelo mundo, ele no final falou que uma das coisas que ele gostaria de deixar às pessoas é pedir para que deixem de ver o mundo tanto numa dualidade do bom e do mau, do feio e do bonito, porque, como tu estás a dizer, existem os momentos bons e os momentos maus. É tipo, ele fala até no branco e no preto, mas Há muito um mais, cinzento. exatamente, muito mais que o branco e que o preto, há um cinzento, e o cinzento é enorme. E, tipo, e o segredo é também tu tipo, saberes conviver com o cinzento e muitas vezes transformares o cinzento num branco e às vezes até o cinzento num preto, também para aprenderes tipo, a crescer e a lidar com isso. Portanto, eu não diria que é um clichê, eu diria que é uma coisa bastante sábia que as pessoas também vão percebendo ao longo da vida. Pá, ainda bem que tipo, tu consegues lidar com isso ou tens aprendido a lidar com isso tão cedo Compreendo. e já consegues tipo, transparecer uma determinada energia que é difícil, eu diria que é difícil de ver na maioria das pessoas, não só em jovens. Isso levanta-me a questão, se não será também porque tu fazes uma coisa ou fazes várias coisas que tipo realmente te alimentam a alma. Sim, sem dúvida. Esta Inês não era. Primeiro, porque é um bocadinho mais velha agora, apesar de ainda muito nova. Mas não era a mesma antes de começar a viajar sozinha. Viajar sozinha traz-me. Eu acredito mesmo que as viagens a sol são a minha maior ferramenta de expansão e desenvolvimento pessoal.
E a verdade é que nós estamos aqui numa jornada, é uma jornada de evolução, não é? Nós estamos cá a aprender e a crescer. Mas sem dúvida que as minhas viagens em que eu estou só ali comigo me fazem aprender muito e me fazem desenvolver esta forma de pensar, que depois é a forma de estar na vida também. E Sim. sem dúvida que sim, aceitar estas emoções também e perceber que há um cinzento entre o preto e o branco, vem muito dessa experiência. Porque aqui para o pessoal que não sabe, a Inês, também muito conhecida como a viajar sozinha, porque é realmente isso que ela faz em grande parte do seu tempo. Ela viaja sozinha, não sei se perceberam pelo nome, e a Inês, tu já viajas sozinha há cerca de 9 anos, não é? Sim, exatamente. Eu em 2012 fiz a minha primeira viagem sozinha, que eu considero que tenha sido a minha primeira viagem sozinha, porque eu era menor de idade. Ok. E então decidi que queria viajar sem os meus pais e sem os meus amigos. Na verdade, Uhum. não era que eu queria viajar sem os meus amigos, era porque eu não tinha amigos para viajar comigo. E então eu pensei assim, ok, não tenho amigos, não tenho companhia, também não quero ir com os meus pais, o que é que eu vou fazer? Eu tinha 16 anos, era menor de idade, Uhum. e portanto eu fui fazer nessa altura a minha primeira experiência. A só foi então um curso de línguas, e foi na Europa, foi em Inglaterra. Mas fui depois então, integrei um grupo, pessoas que eu não conhecia, eu tinha 16 anos, acho eu, e fui então conhecer esse grupo no aeroporto no dia da partida. Portanto, umas horas antes do embarque foi quando eu os conheci e fomos então, era tudo organizado, não deixa de ser uma viagem a solo. É muito Claro. isto que eu digo também aos meus mentorados, que às vezes nós não precisamos de ir completamente a solo. É bom medir os limites e se for esse o caso, então se for menor de idade, faz todo o sentido ir num grupo. E foi essa a minha primeira viagem a solo. Foi na vertente da educação, fui aprender uma língua, neste E caso inglês. foste para onde, exatamente? Fui para a Inglaterra, Ok. Bournemouth, E foste na costa. pela EF ou assim? Pela EF, Education Boa. First, sim. Nós depois Sim. eu vou tentar depois também deixar os links de coisas desse tipo de programas, daquilo que tu fazes, do teu site, porque como tu disseste, tu não só viajas sozinha, mas também ajudas outras pessoas a viajarem sozinhas, e acho isso muito importante e também depois quero tocar um bocadinho nisso, mas pá, para o pessoal que estiver a ver e já está a invejar a tua energia e está a pensar, epá, eu também quero ser assim, se calhar é viajar que me vai ajudar, e caso queiram também testar uma aventura dessas, eu vou tentar deixar os links todos para o pessoal tipo, se meter a par. Portanto, tu começaste a viajar sozinho em 2012, fizeste esse tipo de experiência, que já é preciso muita coragem. Eu posso dizer que muitas pessoas não conseguiriam de forma alguma sair de casa dos pais, tipo, sozinhos, sem um amigo pelo menos para o acompanhar, tipo, numa viagem dessas. Mesmo que seja, tipo, muito bem acompanhado, etc., há muito pessoal que não conseguiria, porque muitas vezes tipo, existe um certo medo, não, tipo, medo do desconhecido, medo tipo de não ter companhia, de alguma coisa correr mal, depois de não ter como voltar. Portanto, tipo, eu acho que a minha primeira questão é, eu, sem sequer começar porque é que gostas de viajar, qual é que é a tua paixão de viajar, que podemos ir já aí de seguida, mas como é que tu consegues deixar com que esse medo, essa incerteza, etc., não te impeça de ir? Sem dúvida, Jorge. Acho que és das poucas pessoas que me colocou essa questão dessa forma, porque normalmente a primeira perspectiva que as pessoas têm é como é que tu consegues viajar, como é que tu não tens medo de viajar sozinha? E no Uhum. teu caso, tu perguntas-me como é que eu consigo lidar com esse medo, e isso é fantástico. Olha, parabéns pela pergunta mesmo, Obrigado. porque é a grande chave, sabes? O que é muito importante perceber é que eu morro de medo de viajar sozinha. Todas as vezes que eu saio de casa com uma mochila às costas e eu vou, seja para o outro lado do mundo, seja para um destino mais perto, eu vou com medo. É normal isso. É normal.
não há, eventualmente pode haver viagens, e há viagens em que eu não vou com tanto medo, mas há outras viagens em que eu vou mesmo muito assustada, porque nós somos seres humanos, nós temos medo do desconhecido. Agora, uma forma de lidar com isso é a preparação antes da viagem. É planearmos uma viagem, e atenção, quando eu digo planear, não é tudo ao pormenor. Para determinadas pessoas pode ser planear tudo ao pormenor, para outras pessoas pode ser só a estrutura para ter algumas linhas que guiem. Mas a grande chave está nessa preparação antes da viagem. E a preparação antes da viagem é muito mais sobre a preparação interior, a tua preparação enquanto pessoa e perceber quais são as tuas fragilidades, do que propriamente a viagem em si. Essa é a parte mais fácil, é o que eu costumo dizer, que é a parte logística, é sempre a andar. Mas de facto há este processo antes de uma viagem a solo, e eu posso te dizer que as minhas primeiras viagens, portanto eu estava a dizer eu era uma adolescente, eu era menor de idade, nem conta muito para mim. A minha grande viagem a solo foi aos 19 anos, quando eu fui para o Camboja, já falamos sobre isso. E durante essa e as próximas, se calhar eu não preparei muito interiormente, porque eu ainda estava também nesta jornada e ainda estou de evolução. Mas isto para dizer que com essa experiência que eu fui percebendo onde é que as coisas falhavam, hoje eu tenho a certeza que há uma preparação interior que é muito importante. E é essa preparação interior, tu olhares e perceberes quais é que são as tuas fragilidades e de depois, mais tarde, organizares a viagem em função disso, que te vai ajudar a lidar com o medo, que é um medo forte muitas das vezes, no momento em que sais de casa com a mochila às costas, porque é nessa altura que tu duvidas de tudo e tu pensas, mas para onde é que eu vou? O que é que eu estou a fazer? Qual é que é a minha necessidade de estar agora a correr este risco? Yeah. E se essa preparação anterior Pior. fizer sentido e for bem feita, essa é a grande chave para lidar com o medo E tu do tens desconhecido. tipo algum exercício ou exercícios específicos que sejam já se tenham tornado tipo repetitivos ao longo destas viagens que tu tens feito sozinha? Sim, sim. Aliás, isso é mesmo aí que bate este início de viajar sozinha, não é? Por eu começar a reunir estas ferramentas e perceber, Uhum. calma, há aqui alguma coisa importante. Quem me dera que todo o mundo, que o mundo inteiro soubesse, Soubesse. soubesse isto, porque são de facto, começou a ser um padrão e há uma série de exercícios. Hoje eu monto a minha mentoria com os meus mentorados com esses exercícios e é um processo longo. Eu até costumo fazer cerca de 10 semanas deste olhar para dentro, sempre com a perspectiva da viagem a solo, em que há Sim, sim esses exercícios. São fundamentalmente exercícios adaptados da psicologia e do coaching, que são ferramentas que já há por aí, não é? uhum. E eu simplesmente direciono-as para esta vertente das viagens a solo. Mas sim, respondendo à tua pergunta, são exercícios que te fazem as perguntas-chave que muito poucas vezes nós fazemos na nossa vida. E vale para as viagens a solo, vale para um novo trabalho, para um novo relacionamento, para muitas áreas. Ok. Mas é tudo sobre nós. Portanto, eu acredito que o pessoal que vai ter contigo, à procura de aprender um pouco mais a lidar com os seus medos de viajar sozinho, ou saber um pouco mais como se preparar para conseguir dar este passo para o desconhecido naquilo que é uma viagem longa ou menos longa, está também a preparar-se e a aprender a dar um passo para o desconhecido em várias outras vertentes do seu íntimo, não é? Exatamente, sim, as pessoas chegam até mim a pensar numa viagem a solo, que por si só já é uma grande jornada de autoconhecimento, e depois revela-se logo que o problema, a raiz das inseguranças e dos medos, é algo que as pessoas nunca tinham olhado, nunca tinham visto antes. Isso é muito Torna-se uma, interessante.
torna-se uma viagem muito maior, deixa de ser só uma viagem ao Camboja, passa a ser uma viagem muito mais profunda ao íntimo de muito cada um. maior. E Boa. repara, Jorge, que torna-se uma viagem, tornam-se quase duas viagens, ou torna-se uma viagem muito anterior. A Sim, pessoa pensa que é quando sai de casa ou quando chega ao destino, e não. Toda esta preparação já é uma grande viagem. E boa. realmente depois a viagem a solo ganha outra perspectiva, não é? E depois perdura durante mais tempo também, porque aplicas Sim, ferramentas sim. importantes. É assim, nunca fiz nenhuma mentoria contigo, mas eu posso-te já dar, daquilo que nós estamos a falar, alguma publicidade positiva, porque eu, dado que já viajei sozinho e já estive, tipo, na pele de um gajo perdido, aí num fim do mundo qualquer, a pensar o que é que eu ando a fazer à minha vida, houve uma coisa que, tipo, que para mim foi óbvia, que é, às vezes nós vamos, tipo, tentamos embarcar em determinadas viagens à procura, isto viagens normais, viagens exteriores, viagens a outros países, o que seja, à procura de imensas coisas, à procura de respostas, à procura de seja do que for. Nós vamos sempre à procura de alguma coisa, seja de experiência cultural, uma experiência gastronómica, qualquer tipo de outra experiência. E às vezes uma pessoa percebe que a viagem que nós queríamos mesmo ter feito, antes também para nos prepararmos para essa outra viagem, era uma viagem a nós próprios para nos conseguirmos compreender a nível das nossas necessidades, das nossas fragilidades, para depois conseguir viver a experiência lá de uma forma muito mais rica e intensa. Portanto, eu acho que este trabalho de uma viagem interna para depois a viagem externa acaba por ser fundamental, não só, muitas vezes, mesmo que as pessoas não pensem que precisam de fazer uma preparação, porque não tenho medo, eu sinto-me confortável, etc. Tudo bem, é legítimo, mas eu acho que se vive a experiência externa muito melhor, de uma forma muito mais rica, quando existe esta experiência interna. E portanto, eu vou deixar os teus links e eu acho que o pessoal deve ir dar uma olhadela Obrigada, Jorge. só por causa disso, porque eu acho que faz muita diferença. Obrigada. Aquilo que eu te queria perguntar, tu disseste ao início que quando fizeste a tua experiência pela EF e foste aprender inglês, no caso foi um viajar a solo, um bocadinho por consequência, porque não tinhas ninguém que te acompanhasse. E depois disso, para além, eu acredito que a primeira viagem que tenhas feito tivesses muita curiosidade em fazê-la sozinha, mas e depois da primeira viagem sozinha, porque é que decidiste continuar a fazê-lo sozinha? Sim, sim. Quase como se nós fôssemos viajar a solo uma vez, depois já está bom, não é preciso continuar, não é? Mas na verdade, viajar a solo revelou-se uma grande paixão e criou ali aquele bichinho, que é muito Uhum. engraçado. Isto é uma coisa depois em comum entre os viajantes a solo, que depois nós todos partilhamos. É que as viagens a solo revelam-se realmente uma ferramenta tão profunda de autoconhecimento que depois nós queremos mais e mais e mais. E posso dizer que às vezes eu até tenho companhia para viajar e quase que eu até quero ir sozinha, sabes? Sim, estou a perceber. Porque eu tiro tanto das viagens a solo que eu fiquei mesmo apaixonada por viajar sozinha. E é assim, quase, é um bichinho, é um vício. eh, porquê? Porque realmente eu ganho uma consciência de mim muito mais alargada, e era como eu estava a dizer antes, hum, nós a viajar sozinhos num ambiente distinto, estamos longe de qualquer influência das pessoas Uhum. que nos rodeiam, do nosso meio familiar, amigos e também das leis governamentais que, muito inconscientemente, definem à partida um determinado standard, não é, de comportamento, linhas pelas quais nós nos Sim. regemos. E quando de repente nós estamos sozinhos num outro contexto, não temos ninguém conhecido, não temos influências que ditem a nossa postura e o nosso comportamento, a nossa forma de estar, nós inevitavelmente
começamos a abrir-nos de uma outra forma e começamos a permitir-nos sentir e ter um comportamento que jamais teríamos no nosso meio familiar. E isto é algo muito subtil e muito inconsciente, é mesmo algo da psicologia, mas que depois se experiencia. Claro que eu lembro-me que a primeira viagem, uma coisa que ficou muito marcada na minha primeira viagem a solo, e eu acho que foi isso que foi o grande gancho que me continua a fazer viajar, e eu continuo a sentir isso, foi uma vez eu estava na praia sozinha, na Tailândia, e eu já estava a viajar há um mês, tinha então os meus 19 anos, e eu estava no mar a olhar assim para a terra e já quando nós quer dizer, eu já estava a distanciar-me do meu meio familiar há um mês e de repente eu já não me lembrava bem da minha casa, sabes? Estava assim a pensar, já não tinha uma ideia muito certa de como se tu deixas de ir a um lugar, Sim, a frequentar um lugar durante, a ouvir ou ouvir a voz de uma pessoa durante muito tempo, depois mesmo que ouças pelo telefone, quer dizer, vais-te esquecendo, não é? E eu estava assim a pensar, mas a pensar na minha casa, a pensar nos meus pais, pá, isto juro-te que devem ter sido assim uns poucos minutos, mas ficou-me até hoje. E eu comecei a pensar, eu sou uma pessoa, eu não sou só a Inês que vive naquela casa, que é filha daquelas pessoas, que é amiga daquelas pessoas, portuguesa. Eu sou mais do que isso. E comecei a olhar para mim de uma maneira que eu nunca tinha olhado. E cada viagem a solo que eu faço, eu consigo ser uma nova versão. Eu sou sempre a mesma, a Inês é sempre a mesma, mas consegue sentir-se de maneiras diferentes. E há uma coisa muito interessante também da psicologia, que é, que eu também digo isto às minhas mentoradas e mentorados, e eles ficam muito admirados, que é quando nós falamos, isto é um facto da psicologia, é ciência, quando nós estamos a falar a outra língua, nós adaptamos a nossa personalidade. Portanto, a ok. personalidade do Jorge não é a mesma quando está a falar português, quando está a falar inglês, quando está a falar francês ou espanhol ou outra língua. Pá, Nós assumimos. desculpa, eu comecei-me a rir porque começaram a vir experiências dessas à cabeça e pá, acho que posso confirmar que uma É pessoa tenta muito se engraçado. adaptar, e começo a parecer outra pessoa a falar outra língua do que se Mas é estivesse a falar curioso, não português. é? É, É curioso. Mas é muito forte isso. Se nós começarmos a ter consciência, quando falamos espanhol, se calhar temos uma outra. Mas é que é a personalidade que muda. Temos uma outra postura e outro comportamento. Se falarmos inglês, se falarmos alemão, porquê? Porque isto é altamente influenciado pela cultura e pela perspectiva que nós temos da cultura deles. é. E nós assumimos isso no nosso comportamento. Agora imagina isto a viver noutra cultura, e tu já tiveste essa experiência, se bem que em trabalho, se calhar continuamos a ter ali algumas linhas, Sim, sim, enquanto se for a viajar, em que tu estás por tua conta, ninguém te conhece e as pessoas com quem tu estás hoje não são as pessoas com quem tu estás amanhã e tu és quem tu queres ser sem influências. Isso é libertador, isso é libertador. Agora, claro que é preciso haver um planeamento, que até para te trazer alguma segurança para tu sim. próprio. Porque isto é uma pirâmide, não é? A nossa necessidade, temos as necessidades mais básicas, a Uhum. segurança é uma das necessidades mais básicas e depois sim temos as nossas necessidades de expressão e de diversão e tudo mais. Só quando a segurança está garantida é que nós conseguimos passar para as outras necessidades, satisfazer as outras necessidades. Isto, mais uma vez, é um conceito da psicologia. Pirâmide de Maslow é como se chama. Uhum. E, portanto, daí ser importante esse planeamento para garantir a segurança, para depois tu expressares e sentires de outra forma. Mas eu já me desviei da pergunta, não é? Não, 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 não. Respondeste muito bem. Aquilo que me vem à cabeça é, se tu sentes, uma coisa é, por exemplo, tu viajares com família, tu viajares com um amigo que não esteja, tipo, amigo, amiga, que não esteja na tua vibe de soltar, de descobrir, etc. Mas quando tu viajas, ou se viajares, com alguém
que partilhe mais ou menos os teus valores, tu sentes que essa pessoa te pode, ou tu tens receio que ela te limite na tua experiência, ou achas que também, por outro lado, te pode enriquecer ainda mais a experiência? Claro que enriquece, e enriquece muito. Eu já tive as duas experiências, mas o que é importante definir é que ir a solo, viajar a Uhum. solo, não é estar a solo. E há Sim, uma diferença entre sair de casa com uma pessoa, que é diferente de nós, não é? Porque cada pessoa é uma pessoa, e nós ficarmos com essa pessoa do início ao fim, e é fantástico, seja em casal ou com amigos, ou família, é enriquecedor porque também são estas partilhas que aproximam as pessoas, não é? claro. E se desenvolve uma conexão, ou se aprofunda. Mas, por outro lado, viajar a solo não é estar a solo e tu partilhas depois o caminho com outras pessoas. Eu já estive em hostels e também daí surgiu esta percepção de que é preciso perceber o que é que nós queremos e o que é que esperamos da viagem para planearmos, mas eu já cometi este erro que não foi erro, mas pronto, estar num hostel e querer estar sozinha. Eu queria estar sozinha, queria parar, queria pensar na vida, queria estar só comigo, queria descansar. E continuamente eu tinha pessoas a ir para a minha mesa a perguntar porque é Uhum. este ambiente de backpackers. Mas Yeah. então, quem tu é? Quem é que és tu? Como é que te chamas? De onde é que vens? Qual é que é a tua história? E eu só queria estar sozinha. Mas isto para dizer que ir a solo não é estar a solo. E durante o caminho partilha-se a jornada com outras pessoas. Uhum. E sem dúvida que potencia imenso. Porque há uma coisa que é diferente, é quando nós saímos de casa e já vamos com aquela pessoa e voltamos com aquela pessoa, pode não ser a pessoa mais alinhada connosco e que queira viver a experiência da mesma maneira que nós. Ou pode e está tudo Claro. bem. E também é importante nós, mais uma vez, partilharmos as viagens com as pessoas que nós amamos, não é? Mas as pessoas que depois vamos encontrando no caminho, é inevitável, nós selecionamos, não é? Eu conheço o Jorge num café, sei lá, num destino qualquer, e se eu me identificar com o Jorge e se for a minha onda, ótimo, se calhar até passamos ali umas horas juntos, ou vamos conhecer coisas juntos, ou até entramos num grupo e vamos passar uns dias juntos. Uhum. Ou não, se não me identificar contigo, se nós não partilharmos a mesma onda, se nós estivermos com as mesmas expectativas, tomamos um café, ah, conversamos e depois cada um vai à sua vida. Isto serve para um café, serve para um jantar de Sim, grupo, qualquer coisa. Isto para dizer que há uma seleção natural e eu tenho a sorte, e todas as pessoas que viajam a sol também têm essa sorte, que é de conhecer pessoas que de facto ficam amigos para a vida. Eu já recebi imensas pessoas cá em Portugal, em minha casa, que eu conheci no outro lado do mundo. E sem dúvida que potencia imensa experiência e enriquece. A maior vantagem que eu tiro disto é que as pessoas que eu encontro pelo caminho e que ficam de facto próximas e com quem eu depois partilho determinadas partes das viagens são pessoas exatamente, não exatamente, mas muito alinhadas comigo. sim. E muito dificilmente eu ia conseguir encontrar pessoas assim no meu ambiente familiar. Claro, Na na tipo, na tua em proximidade, na minha sim. sim, 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 o porque meu ambiente também, familiar. também existe sempre o fator de que quando tu vais com outra pessoa, por exemplo, estou a pensar, imagina vou viajar com um amigo meu e nós estamos naquela, pá, vamos curtir, vamos conhecer, vamos fazer 30 por uma linha juntos, nós damos-nos bem, está tudo bem. Existe sempre uma coisa que eu também já tenho vindo a reparar nas viagens que eu faço, que é um bocadinho inevitável de nós nos fecharmos um pouco mais quando, Exatamente. quando estamos num grupo, mesmo que esse grupo seja um grupo de dois, porque tipo, existe ali um companheiro para fazer as coisas. E tu, quando vais a solo, às vezes sentes falta desse companheirismo, o que eu acredito também que deva acontecer a ti. Tu nem sempre deves estar bem ao estar só contigo mesma, também deves sentir falta da conexão humana. E isso potencia-te
é ir procurar no outro lado, já que tu não consegues tirar o companheirismo e isso que te falta da pessoa que foi contigo, provavelmente vais tipo à procura de conhecer outras pessoas, experiências novas, etc. E lá está, isso dá também outra riqueza à viagem que o viajar acompanhado muitas vezes não dá. Não estou a dizer que não há pessoas que viajam tipo, em grupo e depois fazem vários contactos, etc., mas se calhar não têm essa necessidade tão vincada como uma pessoa que viaja a solo. Sim. Nunca te abres da mesma maneira, sim. Sim, exatamente. Aquilo que eu penso, que não sei como é que foi para ti, que é, e que muita gente deve pensar, e um dos maiores receios de viajar a solo, é que por muito que tu tentes planear as coisas, por muito que faças a introspeção, etc., como é que foi para ti quando chegaste? Tu foste direto para o Camboja, passaste no Dubai e foste para o Camboja, não é? E escalas, sim. Quando chegaste ao Camboja, como é que tu te sentiste, tipo, quando a ficha te caiu? Do tipo, pá, estou no Camboja, estou tipo no caraças mais velho, meu, não tenho aqui ninguém que me possa acudir se acontecer alguma coisa tipo mal. Sentiste medo? Sentiste o quê? Voltamos à parte de eu estou ótima, mas eu não estou sempre ótima, não é? Exato. E isto parece um mar de rosas e não é um mar de rosas, mas é nestas dificuldades que nós aprendemos e crescemos. Quando eu fui para o Camboja, vamos relembrar que eu era uma miúda, 19 anos, que não estava nem perto onde eu estou hoje em termos de maturidade e ainda tenho muito para aprender, não é? Mas a minha inteligência emocional não estava certamente apurada. Eu já tinha vivido em África, então ambientes assim mais menos organizados, portanto fora Uhum. deste standard europeu, eu É. já tinha tido contacto e já conhecia. E eu quando fui para o Camboja, realmente é muito engraçado que a ficha não, só caiu já lá. Quando eu fui, eu estava super tranquila e fui, e houve este momento de sair de casa que é sempre um bocadinho mais doloroso, não é? Que dá aquela incerteza, mas depois eu cheguei e estava toda feliz. É. Foi quando eu cheguei à casa onde eu ia ficar, porque eu fui fazer um programa de voluntariado. Fui Ok. dar aulas de inglês numa escola muito carenciada, de miúdos mesmo em déficit das necessidades que nós daqui damos por garantidas, não é? Garantidas. Sim. Ahm, e quando eu cheguei lá, aí sim caiu uma ficha, mas porque eu não tinha tido preparação interior nenhuma, nem tinha bem consciência, e de repente, e uma coisa que eu tinha feito foi, eu saí de um festival de amigos, eu fui ao Paredes de Coura e passado Uhum. 2 dias eu estava no Camboja. Portanto, foi um salto, eu nem sequer saí, eu não tinha estado, eu não fui da minha casa para lá, portanto eu vim a casa sim, mas foi Sim, fazer a mala e trocaste. ir. E então foi assim, de repente eu estava num festival no Paredes de Coura com amigos, e depois eu estava neste ambiente no Camboja, portanto foi um salto ainda maior, que eu não tinha tido preparação emocional para isso. Nós falamos muito achamos que as dificuldades, temos que organizar o dinheiro, e se não temos dinheiro, e a segurança, não é? Mas a saúde mental, poucas pessoas falam da saúde mental em viagens. E aí sim, caiu uma ficha. Eu não tinha tido, depois também eu sou assim um bocadinho uma exceção à regra. Eu não tinha feito a consulta do De viajante, viajante. portanto eu tinha só as vacinas da África que já eram assim as normais e eu pensei assim, ok, eu já tenho as vacinas principais, não vou tomar mais nada, não vai ser preciso. E fui assim, mas depois quando cheguei lá eu já só sabia que era. Eu tinha gasto uma fortuna na farmácia, foi a minha medicina do viajante. Não podia beber água sem ser engarrafada, não podia comer vegetais crus, não Yeah. podemos, não é? Ainda hoje Sim. isso é assim. Não se pode comer vegetais crus e ter a certeza que a fruta é descascada e lavadinha e tal, tal. Bom, eu cheguei lá, eu vi uma ratazana assim a sair da cozinha. E eu tinha acabado de sair de um festival com os amigos.
Bom, ali Onde caiu uma ficha. muitas Anas à partida. Eu não, ali era normal que houvesse. E naquele dia, então, eles disseram, eu cheguei assim ao final do dia, eles disseram, olha, temos uma surpresa para ti, vamos jantar ao mercado, vamos jantar fora hoje. E eu assim, ok, vamos jantar fora. E quando fomos jantar fora era assim um mercado de rua, a mesa toda suja e veio um rapazinho limpar a mesa com um pano que eu nem sabia o que é que estava mais sujo, se era o pano ou se era a mesa. E depois sentámos todos, eu era a única ocidental, eles eram do Camboja ou da China ou assim, e ali eu, aquela miúda de 19 anos, eu lembro-me da minha irmã mais velha, que é psicóloga, me ter dito assim, Inês, não sei se não és muito nova para fazer esta viagem, se calhar tu não tens estrutura emocional, e eu assim, não, vamos embora. E ainda bem que eu fui, sabes, porque este cair de ficha e este é aquilo que nos faz crescer e perceber Sim. que, ok, eu sou realmente vulnerável, eu sou pequenina, e então, logo nessa noite, a vulnerabilidade no nível máximo, e daí ser tão importante essa preparação interior, eu reforço. Começámos por beber uns batidos, a água de certeza que não era engarrafada, aquilo veio tudo assim, e eu assim, ok, o meu pânico ali foi, eu vou ficar doente, Yeah. porque eu acabei de chegar, eu nem sequer fui, não tenho as vacinas eu tinha, mas não tinha tido esta consulta. E estava ali a beber aqueles batidos sem água engarrafada, sem nada. E o que era hoje a comida? Eram spring rolls. Então são vegetais crus envolvidos Envolvidos. sim, e pronto, eu estava cheia de fome. Portanto, eu comi aquilo, eu bebi aquilo e comecei a ficar com medo. E foi aí que eu pensei assim, ok, eu vou ficar doente, eu não me preparei para isto, mas pronto, vamos embora. Essa foi assim o cair da ficha, foi falta de preparação. Mas eu não morri, eu estou Ainda aqui estás cá? e cresci imenso com essa experiência. E tinha que ser assim, fez parte. Torna-nos Boa. bastante mais fortes e resilientes, sem dúvida. Pá, e tipo, eu acho que as pessoas por vezes podem pensar que tipo que a elas não lhes vai acontecer algo do género, mas se nunca fizeram, pá, não podem dizer isso. Eu sei isto porque tipo, eu quando fui para a China, mas tipo, aquilo que tu falas de estava tudo bem a ir, é um momento difícil, tipo na despedida, etc. Eu nem tive isso, tipo de momentos difíceis de despedida. Eu estava tipo, ai caralho, bora, eu já estou com a roupa de ir, é só ir, já estou. Tipo, eu despedi-me dos meus pais, eu lembro-me, tipo, até o meu irmão chorou e eu despedi-me deles, tipo, meio ainda, tipo, a rir-me, tipo, ansioso, caralho, para a China, tipo, vou-me lixar todo. E depois fui para lá. Pá, fiz as viagens, tipo, perdi voos, andei lá meio perdido por Munique, depois tipo em Hong Kong, tipo que apanhar uma carrinha, depois tipo apanhei uma carrinha e a carrinha tipo desapareceu, apareceu outra carrinha de gajos que eu não conhecia de lado nenhum, que tipo que me queriam levar para algum lado que eu não percebia porque ninguém fala inglês e tipo não fazia ideia tipo onde é que era, mas até aí ainda estava tudo bem, estás a ver? Eu não tinha rede, eu não tinha maneira de comunicar com ninguém, eu não tinha ninguém que me recebesse, eu tive que ir de Hong Kong para Shenzhen de carrinha e estava tudo super duvidoso, porque a carrinha que me levou depois nunca mais apareceu outra, depois eu tive que apanhar um táxi para a casa para onde eu ia ficar. Pá, eu estava tipo a ir de táxi. Shenzhen é uma cidade extremamente evoluída, atenção, mas tipo, era uma coisa muito estranha. Eu via pessoal tipo a conduzir motorizadas que pareciam bicicletas com peixes pendurados, tipo tudo sem capacete, tudo à balda, e chegamos ao sítio onde era suposto ser o meu Airbnb, que eu aluguei um Airbnb Planet. Ninguém sabia onde é que era o meu Airbnb, ninguém encontrava o meu apartamento, tive que perguntar tipo 15 chineses tipo em inglês e ninguém me respondia em inglês, ninguém sabia falar inglês, onde é que era o meu Airbnb. Pá, lá encontrei uma casa, isto eram tipo 11 da noite, portanto tipo era escuro, perdido, não cheguei a tipo uma casa péssima, não, tipo era um prédio, 30 andares, tudo mais ou menos novo, etc.
Mas quando eu entrei naquela casa e tipo, e me instalei, meti as malas lá, etc., percebi que tipo, não tinha sítio para onde ir depois, que não tipo, tinha ninguém para me ajudar, que tipo, que eu não sabia, tipo, estava completamente perdida, etc. Pá, eu dei por mim, lágrimas nos olhos e pensei, foda-se, o que é que eu vim fazer para o caralho da China, meu? Mas, tipo, lá está, se tu me perguntasses, se tu olhasses para mim antes de ir, tu ias pensar, "Ei, este gajo tipo, vai curtir à Eu brava." sei Mas exatamente. quando chegas lá e te cai a ficha, meu Deus, o que é que um gajo está aqui a fazer? Mas depois, tipo, normaliza, como tudo, tipo, tu habituas-te, umas pessoas, tipo, mais depressa que outras, um, e eventualmente, tipo, as coisas começam, tipo, a andar de forma natural. Agora, no meio de tudo isto, que nós já falamos aqui de várias coisas, de viajar sozinha, etc., mas exatamente quantas viagens ou tipo a que países é que tu já foste tipo a viajar sozinha? Porque eu acho que há muito pessoal que está tipo curioso de saber onde é que ela já foi, etc, o que é que fez, o que é que não fez. Olha, eu não pensei muito sobre isso, não sabia que me ias perguntar. E isso, os países onde eu já fui sozinha. Sim, dá Sozinha, uma ideia, sozinha tipo, por mesmo. exemplo, já foste, Olha, já viajaste por todos os continentes? Não? sim, sozinha só não viajei por África. Já Ok, viajei muito por África, mas sempre acompanhada. ok. Muito, quer dizer, o normal. O normal, enfim, mas viajar sozinha, sozinha. Olha, comecei pelo Camboja. Foi assim, eu tenho um amor, vai ser sempre o meu, aquele país especial para mim, porque foi realmente onde eu me iniciei e tem imenso valor emocional para mim. É o país da felicidade, até se costuma dizer. E depois do Camboja fui para a Tailândia, também Ok. sozinha. Depois fui para Bali, mas Bali já não estive sozinha, portanto não conta como viagem a solo. Portanto, depois fui, nessa viagem foi assim, isso, foi um mês e tal, um mês e meio. Um, já fiz escalas no Dubai em que eu aproveitava para sair e já passei 2 dias no Dubai sozinha, mas super seguro, não é? Quer dizer, super organizado, sem stress, apesar de ser, nós temos sempre aquela ideia, não é? Que é um país com uma cultura muçulmana em que as Sim, mulheres se calhar são vistas de outra forma, mas Dubai é uma exceção à regra, não é? 90 e sim. tal por cento da população é estrangeira. Um, em analogia, já estive sozinha no Catar também há alguns dias, e aí sim já é um bocadinho mais conservador, mas em termos de segurança também super ok. É o país mais rico do mundo e a segurança é altamente. É algo que eles têm muita atenção. Muita atenção. Portanto, o Catar também. Adoro o Catar. Austrália, fui sozinha para a Austrália e aí foi assim uma viagem também que eu fui para o outro lado do mundo sozinha, portanto acho que foi o mais longe que eu fui sozinha. É E bem foi longe a em Austrália. a Austrália é um continente, não é? Tem tudo ao mesmo tempo, portanto é muito, muito, muito rico. É uma experiência muito rica. A Austrália também foi numa Tiveste quanto altura, tempo lá? tive um mês na Austrália. E fizeste vários sítios ou tiveste quase sempre na mesma zona? Não, fiz vários, mas fiz a costa East Coast, a costa de Sim. este. Sim, Sydney, Brisbane. Também fiz um curso de línguas lá, pelo meio, e então tive mais tempo em Brisbane, porque pronto, também usei então um curso da Education First, depois há um programa de embaixadores da qual eu faço parte. Na verdade, eu agora até sou team leader de uma equipa do programa de embaixadores e, portanto, a partir daí depois também podem falar comigo que eu explico tudo. É uma forma super Boa. segura e fácil e organizada de viajar a solo. E com imensas vantagens também, mas isso podemos falar, venham ter comigo que eu explico tudo. E é uma forma de viajar a solo. Mas depois, então, depois de até terminar esse curso de línguas, neste caso foi de inglês, estive um bocadinho mais a norte, naquelas praias todas, foi muito giro. Pronto.
Agora, mais Dubai, fui para o Brasil, sozinha, aí também foi assim uma experiência Para que zona é que foste do incrível. Brasil? Olha, eu fui para o Brasil em novembro de 2020, portanto, pandemia, Uhum. e fui para São Paulo e para Recife. Lá está. Eu fui para São Paulo sozinha. Quando eu fui para Recife, já não fui sozinha, já tinha feito amigos, já Yeah. estava no grupo. E especialmente no Brasil, não é? Que não é um país para se viajar para um estrangeiro ou uma miúda Uhum. estrangeira viajar a solo assim com tanta facilidade e segurança. Tem que se ter um bocadinho mais cuidado em comparação com outros países. E, portanto, quando fui para o Recife já estava com um grupo de amigos locais e super tranquilo. Mas gostei tanto, tanto, tanto que voltei em maio. Voltei em maio e fui também novamente para São Paulo e já tinha amigos e já estava super integrada. Da primeira vez também já fiz amigos muito facilmente e integrei-me logo num grupo que me acolheram incrivelmente bem. Boa. E depois fui para Rio de Janeiro, sozinha. E todos os meus amigos brasileiros lá diziam: não podes ir para o Rio de Janeiro sozinha, não vais, não vais, não vais, é muito perigoso. Quando eu fui, estava mesmo, mesmo assustada. Eu tenho vídeos, um dia destes vou partilhar esses vídeos. Eu a reportar nos dias anteriores, todos os dias eu dizia: se calhar já não vou, se calhar já não vou. Mas eu queria mesmo ir e então fui e olha, acabei a ir para uma favela com um guia turístico que eu conheci no hotel e foi uma das experiências mais intensas da minha vida, porque enquanto que antes eu tinha tido contato com ambientes pobres, Yeah. desorganizados, sujos, o que fosse, eu nunca tinha tido nunca tinha sentido a minha segurança em risco, sabes? Yeah. A minha integridade física, a emocional eu já tinha testado muitas vezes. A minha integridade física, não tanto. E nessa visita à favela, que eu não via turistas nenhuns, que não era Sim. uma favela conhecida, eu fiquei apreensiva e foi muito intenso. Eu tremia. Foi muito, 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 muito intenso. De repente, aquela miúda portuguesa que todos diziam para não ir para o Rio de Janeiro estava numa favela e subíamos de moto com os motoqueiros, foi assim altamente, mas intenso, intenso. Mas Mas é, porquê? Porque, pá, imagina, eu percebo porque é que há pessoal que tem tipo curiosidade de ir a uma favela, eu próprio tenho, e os meus amigos brasileiros, e a minha namorada que também é brasileira, toda a gente me chama parvo, mas lá giro. está, é por conta e risco minha, tenho essa curiosidade. Só que tipo, há favelas e há favelas, e tipo, há tipo favelas que estão mais ou menos preparadas para tipo, receber turistas, e as coisas são mais ou menos organizadas, e tu indo como turista, na verdade até é menos perigoso do que se fores como local, porque se acontecer alguma coisa a um turista é mau negócio tipo, para os gangues, para as facções de lá. Portanto, mas a minha questão é, porque é que tu, já estando com tanto medo e estando sozinha lá, decidiste ir a uma favela que nem é assim tão conhecida? Quer dizer, eu já não sei se é muito conhecida ou não, não é das mais populares. Sim. E naquela altura fazia parte então dos circuitos turísticos ir a estas favelas conhecidas. Mas tinha havido um problema nesses dias, eu estou-me a rir, mas isto é uma coisa muito séria. Tinha havido uma chacina naqueles dias e, portanto, o guia turístico com quem eu estava disse: olha, não vamos à favela, eu não quero arriscar, tudo bem. E eu disse: ok, olha, sinceramente, se não é seguro, também não quero ir, está tudo bem. E não fomos. E eu estava com muito medo nos primeiros dias, mas nos últimos dias eu já estava muito mais ambientada. O que é que aconteceu? Neste último dia eu estava, houve uma confusão com os testes de Covid, enfim, uma longa história, e acabei por, naquele último dia, não ter guia turístico, porque ele era de mais longe e eu, pronto, à tarde ia para o aeroporto, então acabei por decidir ficar no hotel e ir até à praia sozinha ali em Copacabana, mas sem telemóvel, sem nada, Sim, sem então nada. eu fui, sim. E uma pessoa exagera imenso, tudo todo aquele drama e medo que me tentava incutir é um exagero, não é bem Sim. assim.
E depois então, isto foi umas horas antes de eu ir para o aeroporto, eu aluguei uma bicicleta, sem me querer alongar muito, eu aluguei uma bicicleta com um guia turístico que estava ali à entrada do hotel, mas que era das relações do hotel, portanto eles já eram conhecidos há muito tempo e o próprio hotel, que era um hotel conceituado, assegurou-me que aquele guia turístico era de confiança. E este guia, quando ele era adolescente, ele tinha vivido nesta favela. E Hum, eu então fui dar os passeios de bicicleta sozinha. Quando sim, voltei, fui para lhe entregar a bicicleta e eu vi no panfleto que ele tinha favela tour. E eu pensei assim: "Ai, tem favela tour?" Eu tinha acabado de me arriscar a ir sozinha da ponta de Copacabana até Leblon e sim, voltar. E foi uma experiência que eu já estava super assustada, porque toda a gente me colocava medo. Aliás, depois até conheci um polícia nesse caminho que me dizia: "Ah, tu não devias estar aqui sozinha", mas pronto. E então é este sentimento de superação que eu não consigo bem explicar, mas é uma liberdade, e uma autoconfiança e esta superação mesmo que te dá, que tu, vais subindo, vais subindo, vais subindo. E eu tinha então chegado de volta ao hotel e eu vi que ele fazia a favela tour. Isto estás-me a perguntar porquê? Pela superação. yeah. Por ser um medo, é exatamente por ser um medo que eu queria fazer, esta favela tour. Se eu não tivesse medo, se calhar não tinha ido. Eu Ou tinha por ido acaso ver isso, como ia ao Cristo Rei. sim, sim, sim. Por acaso isso tipo, vem aqui ao encontro de uma pergunta que eu já estava para te fazer há pouco, quando estávamos a falar das viagens e do porquê de continuares a viajar sozinha, vem-me uma coisa à cabeça que é, se tu sentes que já estás num ponto em que o estás a fazer por pá, puro gosto, pura excitação, é mesmo uma cena que te dá prazer em si, já não há tanto desconforto, é mesmo tipo só prazer que tu retiras das viagens a solo, ou se tu continuas à procura de uma coisa para provar a ti mesma. Tipo, se há algo em ti que tu continuas tipo, a tentar provar a ti mesma, ao fazer viagens a solo. E esta parte da favela parece um bocadinho isso, que tu tipo nas viagens tens ainda um pouco desta necessidade de eu preciso provar a mim mesma que eu me consigo superar. Eu não preciso, mas eu quero. Ok, E é sempre provar a mim mesma, testar-me a mim, porque eu acredito mesmo que nós vamos subindo de nível. sim, E quanto mais experiências tivermos, e nunca vai haver ninguém que não tenha medos. sim, Isto é ponto assente. E quando nós nos vamos testando neste sentido, vamos sempre subindo de nível e vamos sempre tornando-nos pessoas mais ricas. sim, sim, sim. E sim, continuo a querer provar a mim mesma. Se isso é uma busca, eu viajo por prazer também, mas eu gosto de me expor a situações desconfortáveis para eu própria também me conhecer melhor, sabes? E claro que isso vai aumentando cada vez mais nível. Se calhar antes era ir jantar a um mercado onde eu não podia beber água sem ser engarrafada e não comer vegetais crus. Se calhar agora já É é ir ir à a uma favela. favela. Não sei o que é que vem a seguir, mas, Melhor teres cuidado. mas não deixa. Mas eu tenho sempre a minha segurança é dos meus valores mais basilares e eu tenho sempre muito isso em conta. Não Boa. é a responsabilidade. Eu, quando penso em colocar a minha insegurança em risco, penso duas, três, quatro, cinco vezes e penso em mim, Uhum. penso na minha família também. Não, nunca é assim muito leve Sim, sim. e sem equacionar, não. Mas o que é que eu estava a dizer? Agora perdi-me, mas. Como é que poderá ser o teu próximo desafio de tu quereres também sempre superar-te, Ah, mas eu acho, sim, só uma à parte, eu acho que é muito importante tu teres feito e tão rapidamente essa separação entre eu não preciso, mas eu quero. Estás a ver? Porque há pessoas que sentem que precisam, tipo, é a necessidade, às vezes é a necessidade tipo, de agradar aos outros, outras vezes é a necessidade de provar aos outros que são capazes, estás a ver? E porque nunca conseguem dentro delas próprias dizer, pá, eu sou capaz, tipo, eu sinto-me bem com aquilo que eu tenho, mas isso não significa que eu não queira fazer mais, percebes? sim, Eu acho que isso é muito importante, tu não teres a necessidade, mas teres a sim. vontade.
E sabes, Jorge, as viagens a solo são um grande exercício nesse sentido também, porque tu podes partilhar muito, podes partilhar com a tua família, podes partilhar nas redes sociais, podes escrever um livro se quiseres, mas vai ser sempre uma experiência que tu viveste sozinho. E há muito, então, esta aprendizagem de eu estou a fazer isto, é para mim. Por mais que eu conte às outras pessoas, eles nunca vão saber o que é que eu passei, o que é que eu vivi, o que é que eu aprendi. É para ti, vai ser sempre para ti, porque estás sozinho, Uhum. não é? E estás longe desse ambiente familiar e que te rodeia normalmente. Por isso Mas é muito para ti. Mas deixa-me só apanhar sim, aqui sim, um sim, gancho sim, de desculpa. antes, que foi. Eu depois lembrei-me o que é que eu ia dizer. É que, apesar de, ok, viajar é esta busca, viajar a solo é esta busca por alguma coisa, mas também é por prazer. Eu Claro. também vou para um destino no Brasil para descansar e para aproveitar e para desfrutar. Não é sempre esta busca desenfreada por alguma coisa, porque na verdade, em mais um clichê, já está tudo dentro de nós, não é? E Uhum. também não é preciso ir para muito longe, para o outro lado do mundo, para ter uma viagem a solo, que é no fundo um encontro contigo mesmo, não é? Que é tu estares só contigo. É, Isso pode-se fazer aqui em Portugal, pode-se fazer aqui no subscrevo. continente, pode-se fazer aqui na ilha, nos Açores. Ultimamente eu tenho mentoradas que estão a planear, uma já vai este mês, inclusive, já começámos um programa de mentoria há muito tempo e vai agora para os Açores. Os Açores são assim esta bolha verde no meio do oceano e faz parte de Portugal, não é? E é um destino incrível para fazer uma viagem a solo. Eu já fui em companhia, vou em solo em breve. Mas não é preciso, quer dizer, pode-se fazer aqui no continente também. Sim, sim, sim. Mas por acaso, digo-te, fazer uma viagem a solo por São Jorge ou pelas Flores deve ser uma coisa de caraças. Deve Tenho, ser tenho que mesmo. pensar nisso. Para mim é difícil porque sempre que o meu melhor amigo é de São Jorge e então sempre que eu vou lá, normalmente ele está lá, apesar de ele não viver lá, ele costuma estar quando eu vou e então nós acabamos por fazer as coisas em conjunto, pá, mas tem tipo, como é uma ilha um pouco mais por descobrir do que São Miguel, que já é muito mais turística, em que tens tipo cenas incríveis como a Caldeira de Santo Cristo e a Feijão dos Cubres, etc. A Caldeira de Santo Cristo só vais a pé, ou podes ir de moto 4, mas vai a pé, e é tipo uma viagem tipo, por uma imensidão de verde e de paz e de silêncio, com cascatas, e depois chegas tipo a uma coisa tipo surreal, de um lago encostado ao mar, que está tipo banhado pelo mar e por falésias de verdes tipo gigantes, em que tipo, tu realmente pensas que tipo de experiência é aquela, e eu calculo que sozinho também deve ter tipo um impacto e uma riqueza que eu digo, eu já fui a alguns sítios, se calhar tipo não viajei tanto como tu, mas tipo, especialmente fora do nosso continente, conheço 3 continentes, um, mas daquilo que eu já viajei, a Fajã, a Caldeira de Santo Cristo, para mim foi dos sítios tipo, mais bonitos que eu já tive na minha vida, e eu fui ver tipo, os picos, a Yangshu, as Montanhas Amarelas na China, já estive em África, já estive em muitos sítios na Europa. Pá, tipo, é um sítio do caraças para tipo, para tu estar só, sei lá, em paz contigo mesmo. Mas nem precisas disso, é aquilo que tu disseste. Tu podes só sair de casa e tentar replicar essa viagem em ti, sem ir tipo para o sítio mais incrível que tu já viste na tua vida. Porque às vezes também é aquilo que estávamos a falar ao início, nós. Quando me estavas a perguntar do podcast, há quanto tempo é que eu tinha, e eu disse que já o queria fazer tipo desde do momento em que estava na China, que foi em 2018. Às vezes nós esperamos demasiado e colocamos demasiadas condições para a nossa felicidade, para tipo para determinados objetivos que nós colocamos. Tipo, eu tenho o objetivo de fazer o podcast, mas só o faço quando tiver uma câmara XPTO, um microfone Y, mais não sei o que Z, e tu ficas ali tipo à mercê de uma data de coisas que te são externas, que na verdade tu nem precisas para começar. Tipo, é aquele medo, entendes? É aquela tipo má Eu entendo. concepção. Sim, eu entendo perfeitamente. E há uma das grandes lições que eu tenho retirado disto tudo é aquilo que também falámos, onde tivemos a oportunidade de conversar antes, que é começar antes de estar pronto. É a mesma coisa com um relacionamento, um trabalho, um projeto novo, a viajar sozinha.
uma viagem a solo funciona para tudo. Uhum. Nós nunca vamos estar preparados para começar. Nunca vamos. Vai sempre haver coisas que estão em falta. Mas é essa a magia também dos projetos, não é? E as viagens a solo não é diferente. Não é diferente. Então, tipo, por muito preparado que tu estejas e que tu tenhas estado em todas as tuas viagens, existem sempre coisas tipo, que correm menos bem, tipo, que acontecem. Já falaste aqui de algumas experiências que te deixaram, tipo, reticente, estressada, com medo, com uma questão da favela, etc. Mas qual é que foi para ti a tua pior experiência ou das tuas piores experiências a viajar? Olha, eu não sei se sou, tenho a certeza que sou muito protegida e que tenho muita sorte no meu Uhum. caminho. Não, felizmente eu nunca tive uma experiência em que eu tivesse tido mesmo, que tivesse sido mesmo muito negativa. Nunca tive uma experiência que tivesse sido mesmo muito negativa. Tive experiências intensas em que, por exemplo, Uhum. estava a caminhar na favela e de repente passou um rapaz por mim com uma arma, e até várias vezes que isso aconteceu, com uma arma assim Pendurada. solta como isto, pendurada na mão, e estava a caminhar e eu ali esqueci-me de respirar, só respirei mais tarde e fiquei mesmo assustada. Mas, assim, coisas que me tivessem acontecido diretamente, nunca tive assim uma experiência muito negativa. Mas porquê? É importante perceber isso, porque eu também viajo com consciência e eu vou para rotas. Eu sou eu sou pequenina, eu sou uma miúda, mulher a viajar, há cuidados que devemos ter e eu tenho isso muito presente e acho que também por ter isso tão presente, sempre me protegi dessas situações mais complicadas. Sorte, é sorte, mas também depende de nós, não é? Quer dizer, nós não temos que pensar que viajar para um lugar longe que é perigoso. Eu estive no Rio de Janeiro e não me aconteceu nada, mas não me aconteceu nada não é só sorte, é porque eu tenho estes cuidados. E eu fui para a favela, sim, mas fui com um guia turístico. Perguntei imensas vezes no hotel se ele era de confiança, se os clientes faziam estes passeios com ele. Ele depois disse-me que já tinha vivido lá e ele cumprimentava as pessoas. Quer dizer, pode ter sido uma experiência Sim. muito intensa, mas de certa forma eu estava ali um bocadinho balizada. Depois já há sempre o fator sorte, é óbvio. É assim, eu evito andar em lugares escuros à noite, sozinha. Isso evitou-me já, de certeza, imensos problemas, horas tardias só em companhia, ou se posso andar à noite tarde, mas em lugares mais movimentados e está tudo bem. Depois já há países tipo a Tailândia ou o Camboja ou o que seja, em que é seguro, não é? Há muita gente na rua, há muitos turistas, já há um ambiente ali de alguma segurança e, portanto, tu também Uhum. medes e vês até onde é que podes ir. Posso dizer que nunca tive assim uma experiência muito negativa. Se calhar não era esta a resposta que tu estavas à espera, mas aqui também desmistifica um bocadinho esta noção de perigo que há lá fora, onde não se conhece. Não é Por um bem lado é assim. bom, por um Com os cuidados, e estou mesmo a ser honesta, com os cuidados certos, felizmente nunca me aconteceu, nunca tive assim uma situação. Há situações desconfortáveis, assim, não me estou a lembrar, mas de perigo mesmo que eu. mas mas eu acho que isso lá está também, como em todo o lado, porque tu, quando estás a viajar e tipo estás sozinha e andas de um sítio para o outro, tu submetes-te a muita experiência e a muita oportunidade que pode correr mal. Claro. A verdade é que tu pensas, tipo, qual é que é o teu fator de comparação? Eu quando estou em Portugal, quando estou em minha casa, na casa dos meus pais, quando estou com os meus amigos, isto não acontece. É um facto, mas tu quando estás em Portugal, numa rotina, a frequentar os mesmos sítios, a ver as mesmas pessoas, tipo, é difícil que se criem as oportunidades de desconforto que se criam Logo, quando tu estás noutro sítio. Porque certamente viajantes que vêm para Portugal também têm oportunidade, também tipo, têm situações menos boas, situações de desconforto, como tu quando estás fora. Agora, nós também temos uma coisa que é,
nós partimos logo, felizmente ou infelizmente, nesse caso, partimos logo tipo de um dos países mais seguros do mundo, né? Tipo, é Claro. difícil ser mais seguro do que Portugal. Agora, não é por ser longe, é como tu disses, não é por ser longe que tipo que uma pessoa tem que ter receio. Por exemplo, a China, seja o que for que digam da China e tudo mais alguma coisa, é um país extremamente seguro, especialmente para turistas e para ocidentais. Para além de ser extremamente seguro, tu és tratado como se fosses uma celebridade. Tipo, as pessoas pedem-te autógrafos, tiram-te fotos e tipo, tu és mesmo tipo, tratado pá, de uma forma mesmo especial. Por um lado, tipo, também não é bom, mas é muito o estigma. E a tua resposta ser que nunca tiveste nada mesmo mau, é bom, porque também faz com que as pessoas olhem, pá, ela é uma pessoa que viaja sozinha, para além de viajar sozinha, viagem por muitos sítios, e para além de viajar muitos sítios, e isto vai ao encontro da próxima questão que eu tenho, ela é a mulher, que também há muito estigma à volta disso. E se ela já fez isto tudo e nunca se sentiu mesmo ameaçada, pode ser sorte, está bem, pode ser sorte, mas há muitas mais mulheres e muitas mais pessoas a fazer o mesmo. Portanto, será que toda a gente tem sorte? Não é bem assim, tipo, há formas de fazer as coisas que tipo, minimizam os riscos. Agora, claro que vai sempre haver muito mais oportunidades para acontecer coisas menos boas, porque também há muito mais oportunidades para acontecerem coisas boas. É aquela cena, tipo, tu estás muito mais numa dualidade de, tipo, muito mais próxima, há muito menos cinzento, entendes? Quando tu estás tipo a Sim. criar oportunidades constantemente, há muito menos cinzento, há muito mais brancos e muito mais pretos. E agora, isso leva-me à Sim. questão que é de tudo o que tu já fazes para tentar minimizar esses riscos e de todas as precauções que tu tomas, tu sentes que algumas delas tiveste que as tomar por seres mulher e te sentes que o facto de seres mulher já te limitou ou já te causou algumas inconveniências durante as viagens? Sim, só, o exemplo mais básico é este: eu não posso, enquanto mulher, e eu sou uma mulher que sou pequenina, não posso, à partida estar em lugares, em horas tardias sozinha. Eu Uhum, vou desafiar o risco se eu fizer isso. Se eu fosse um claro. rapaz, não seria tanto assim. Isto é uma coisa muito básica. Mas, quer dizer, isso, ser mulher a viajar sozinha não tem que ser visto como um impedimento, nem como uma desvantagem. Porque também se retiram muitas vantagens de ser mulher. Quer dizer, nós somos mais vulneráveis, as pessoas ajudam-nos mais. Se calhar, Uhum. se eu fosse, em muitas situações, se eu fosse um rapaz a pedir Desconfiavam mais de ajuda, ti. desconfiavam mais de mim. E portanto eu prefiro sempre olhar para esta parte das vantagens. Desvantagens, se eu tiver que me defender, não tenho a mesma força física, não é? Nunca aconteceu, mas se calhar também nunca aconteceu, se calhar se eu fosse um rapaz tinha sido agredida em outras situações que sendo mulher não sou. Sim, Se calhar, não sei, não é? Nós temos que aceitar as diferenças entre o homem e a mulher, nós não somos iguais, e não estamos no mesmo nível. O homem é mais forte em determinadas coisas, a mulher é mais mas forte foi. noutras. É preciso, não há esta filosofia de que nós somos iguais, temos que ter os mesmos direitos em tudo. Os direitos, sim, mas enquanto seres humanos, não é? Isso é uma Sim. coisa que é basilar. E temos diferenças. Agora, perigos é isso, é o facto de, enquanto mulher, eu não ter a mesma força física e a mesma capacidade de me defender, é naturalmente mais baixa, mas por isso eu também não me exponho a determinadas situações. Mas Ah, já tiveste alguma experiência? Pá, porque imagina, mesmo com a questão física, mesmo um homem sozinho, se houver um grupo de pessoas tipo, que tenham intenções menos boas, etc., também tipo, acaba por ser prejudicado da mesma forma. Eu acho que a mulher tem sempre uma coisa ingrata, é mais difícil sentir-se segura, especialmente por exemplo, tu falaste no Qatar, logo o Qatar
sendo mais conservador, apesar de ser extremamente seguro, tu podes não te sentir tipo ameaçada a nível de segurança, a nível físico, mas podes te sentir ameaçada tipo a nível dos teus direitos, ou sentir-te tipo negligenciada de outra forma, porque existem muitos países, tipo, para já, acho que em quase todos os países do mundo existe machismo sistémico. Mas existem outros países em que é ainda muito mais tipo, notório do que se nota cá em Portugal. E que tu vais para determinados sítios em que as mulheres são tipo... Cá em Portugal eu acho que é tipo um bocado de forma tipo subentendida. As mulheres podem se sentir negligenciadas, mas tipo, não é uma coisa tipo standard, não é suposto tipo, estar ali à vista de todos que a mulher está a ser negligenciada, mas há outros países em que está à vista de todos que a mulher está a ser negligenciada. E nesses casos, como é que tipo, tu te sentes ou de que forma é que tu achas que isso dificulta a viagem? Em países com cultura muçulmana ou não, há globalmente, no mundo inteiro, uma toxicidade gigante na sociedade. E de facto a mulher é vulnerável nesse aspecto. Eu, em qualquer país em que eu tenha sido, eu tenho a certeza, e então em Portugal acontece imenso, mas em todos os países onde eu vou, eu sou assediada na rua, não é? O assédio sexual, as pessoas Sim. acham que é uma grande... Mas isso acontece todos os dias, quer dizer, eu vou andar a caminhar na rua e eu ouço comentários, não é? As pessoas... Eu ainda há uns dias eu estava sozinha no Miradouro da Graça, em Lisboa, e já era mais tarde, era quase meia-noite, e eu fui abordada, não é? Ali Sim. depende depois da nossa postura, mas isto acontece em Lisboa, acontece em todos os lugares onde nós possamos ir. Isso sim, isso acontece, eu sou exposta a esse tipo de situações enquanto mulher, quando viajo sozinha, se calhar não tenho a mesma estrutura para me defender como tenho em Portugal. Temos que ter cuidado. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, no Catar, estás a falar do Catar, se me tocarem só por me tocarem, se eu fizer um escândalo, eles vão presos, não é? Porque há esta proteção da mulher. É claro que ela é vista, há essa grande proteção, porque ela é vista como, de certa forma, inferior. Então, ok, há essa proteção acrescida, mas eu estou-me a lembrar, e eu aí não tinha bem noção quais é que eram as leis que regiam nesse sentido. E quando eu, assim que saí do hotel, a primeira manhã, cheguei à noite e saí no dia seguinte para ir passear, eu sabia que podia andar com o cabelo à mostra e que não havia essa regra imposta para turistas, só para nacionais, não é? E quando eu saí à rua, eu pensei assim: não vou apanhar um Uber, vou caminhar, porque até estou pertinho do centro, vou caminhar até ao souk, que é o mercado. Uma palavra árabe para souk, para mercado. E então eu fui, mas de qualquer forma também já levava os ombros cobertos, com uma t-shirt, e tinha um vestido que ia até aos pés. E portanto eu já estava balizada, apesar de não ser É obrigatório para obrigatório. turistas, mas nós adaptamos-nos à cultura, não é? E respeitamos. E se eu posso tapar os ombros e as pernas, eu vou fazê-lo. O cabelo estava imenso calor e eu não o fiz. Porque não é obrigatório, mais uma vez. E então eu fui caminhando e todos os carros, assim que eu saio do hotel até chegar ao centro, todos os carros que passavam por mim abrandavam e iam super devagarinho quando passavam por mim, depois arrancavam. Mas isto era sempre, constantemente, e apitavam. E apitavam e ficavam assim a olhar, com aquele olhar. E eu comecei a ficar assustada. E eu comecei a pensar, ok, será que eu estou a fazer alguma coisa de errado? Será que eu não posso estar aqui sozinha? Será que é o cabelo? Se calhar é o cabelo. Fui para uma esquina, estava a ver que aquilo era mesmo muito intenso, e não havia muita gente a pé na rua, porque estava muito calor. Fui para uma esquina, tirei o lenço da mochila, envolvi o meu cabelo, cobri o cabelo e continuei a andar. E de facto, quando eu coloquei o lenço no cabelo, já não acontecia tanto. Uma ou outra vez, mas não tanto. Sim. E depois eu cheguei ao museu,
que eu cheguei e eu até perguntei, és português, és de onde? Eu assim, eu sou portuguesa, posso entrar? Não, não? E eles, Cristiano Ronaldo, claro, podes entrar. Cristiano Ronaldo. Entra, e eu assim, olha, eu tenho uma dúvida, eu sei que eu não posso andar com isto era o segurança segurança e recepcionista do museu, e expliquei-lhe o que é que estava a acontecer, e ele assim, olha, é normal, mas não tenhas medo, porque é normal, porque és uma menina a passear sozinha, não precisas de cobrir o cabelo, está tudo bem, são taxistas ou pessoas que estão a passar nos carros próprios que te querem dar boleia ou que te querem fazer de taxista, de motorista. E depois tu, se aceitasses, eles cobravam e estava tudo bem, eles não tinham a fazer nada. Só que é negócio, eles querem te levar para o destino onde tu queres ir. E estão-te a oferecer boleia. Mas não tenhas medo, até porque ninguém sequer se pode aproximar de ti, nem te podem tocar, senão há pena, vão presos. E portanto eu fiquei logo ali muito mais descansada, o resto do dia eu andei sempre com o cabelo descoberto, e depois realmente quando eu estava a caminhar no centro isso já não acontecia, e uma outra mulher lá aparecia de saia mais curta, mas quer dizer, também não é bem aconselhável e é um desrespeito à cultura, não é? Porque Sim. nós devemos adaptar-nos. E por mais que seja permitido, se nós sabemos que há ali uma diferença, vamos tentar ser o mais parecidos com eles, não é? Para que não haja muito contraste. Agora sim, esses olhares, essa coisa, isso Inevitável. existe. É inevitável, mas nós aprendemos a comportar-nos, e depois rapidamente eu percebi que eu estava em segurança, que estava tudo bem, e eu adaptei-me, não é? Eu coloquei o lenço e depois já não aconteceu tanto, e depois até percebi que nem era preciso colocar o lenço, era só uma coisa normal e que eu não estava a correr perigo. Mas sim, há diferenças, claro que há Sim, diferenças. sim, sim, mas ainda bem que nunca tiveste, uma experiência, pá, tipo, muito intensa devido a isso, porque há, e eu conheço algumas, e não precisam de viajar, tipo, para longe, mesmo cá em Portugal, acontece muito, pá, e é um pouco triste. Eu queria apenas tocar, tipo, num último tópico, porque eu, antes de te pedir para tu falares um bocadinho mais sobre as tuas mentorias e tipo explicares, já falámos aqui um pouco, acho que as pessoas também já têm uma ideia, mas claro, tipo aprofundar um bocadinho mais. Eu acredito que exista, para além do medo interno, das incertezas, do fator de ser mulher, não ser mulher num país estrangeiro, provavelmente uma das questões que por vezes possa limitar a pessoa a não querer viajar sozinha ou não fazer isso tipo muito recorrentemente, porque para ti é como já se fosse um estilo de vida, não é? E tipo, normalmente quando as pessoas tipo embarcam numa aventura deste género, em que sentem que estão tipo tão alinhadas com aquilo que são os seus valores, com a sua verdade, tu foges àquilo que é a norma, ao que é socialmente aceite, calculo eu. E provavelmente, como qualquer outra pessoa no mundo, tu deverás sofrer de pressão social. Isto podem não ser os teus pais, às vezes são pais, outras vezes não são, tipo, por vezes os pais tipo, apoiam qualquer tipo de decisão que um filho faça, outros não são assim tão liberais, mas não são só pais, é a sociedade no geral, são amigos de amigos, é como as pessoas olham para ti. A minha questão é se tu sofres com isso e de que forma é que tu lidas com sofrer, eu acredito que tu sofras um bocadinho, mas tipo como qualquer pessoa no mundo, como é que tu lidas com isso, com a questão de pá, tipo, agora vais continuar só a viajar, o que é que vais querer fazer daqui para a frente, tipo, quando é que vens, quando é que arranjas tipo uma casa, quando é que vais casar, quando é que vais ter filhos, etc. Pá, e tipo, eu não quero que as pessoas pensem que eu estou a perguntar isto por tu seres mulher, tipo, isto é uma coisa que é transversal a qualquer pessoa. Sim, é quase como se a pessoa estivesse super fora da caixa só porque viaja sozinha. Mas repara, eu tenho um trabalho normal, eu sou engenheira, é a minha formação académica, eu exerço, eu tenho uma vida completamente normal. O que muda é o que eu faço entretanto, que para mim se torna talvez quase mais central, porque eu dou muita importância a isso. Sim.
Mas se formos analisar de fora, eu tenho uma vida completamente normal. Mas eu consigo escapar mais vezes e vou vivendo assim desta forma. Para mim já não é escapar, sabes? Para mim Sim, é realmente uma forma de vida, mas para dizer que qualquer pessoa pode fazer exatamente a mesma coisa sem sair do sistema. Ah, depois sai do sistema se quiser, e se não se identificar e se quiser. Mas tu referes-te ao facto de, ao regressar, nos sentirmos desenquadrados. uhum, É isso, não é? concordo. Eu acho que estou a desenvolver imenso este projeto e a focar-me e a dedicar-me tanto ao projeto da Viajar Sozinha, que começou como uma brincadeira, como uma forma de partilhar, e agora é um negócio e é um projeto a sério. É uma academia, uma escola de desenvolvimento pessoal associado às viagens a solo, precisamente para desmistificar isto, para partilhar essa experiência e para mostrar a quem quer e quem sonha e quem deseja, porque muitas vezes essas perguntas do então, mas agora o que é que vais fazer? Então, mas agora tu não estabilizas, Uhum, vêm muitas vezes de pessoas que gostavam de fazer isso, claro, viajar a solo e ter esse estilo de vida. Esta é a grande questão. concordo É quase plenamente. como, mas tu agora não fazes isso, mas como é que tu consegues? Diz lá, que é para eu ver se também consigo fazer. E como é óbvio, toda a gente consegue fazer. O primeiro passo é sonhar, o segundo passo é decidir concretizar o sonho. Muitas pessoas, infelizmente, ficam-se pelo sonhar ou nem sequer conseguem hum, ter essa capacidade de sonhar e depois vem a frustração, daí o autoconhecimento e de quanto mais viajamos, mais sonhamos, mais coisas vemos e mais coisas queremos fazer, não é? Eu acho que a viajar sozinha me trouxe muito esta capacidade de sonhar e de querer fazer mais e mais e mais. Abre-nos de facto os horizontes. Mas eu lido com isso partilhando cada vez mais e lido com isso investindo neste projeto e dedicando-me a ele, mostrando que todas as pessoas conseguem fazer e todas as pessoas. Eu defendo mesmo e acredito que todos os seres humanos deviam, uma vez na vida, fazer uma viagem a solo, que fosse. O mundo seria um lugar muito melhor, porque viajar sozinhos traz-nos esta aceitar, este reconhecer a vulnerabilidade que nós temos, não é? Porque nós não Uhum. somos donos e senhores do mundo, nós somos frágeis e somos vulneráveis, e viajar a solo traz-nos essa vulnerabilidade e expande de tal maneira que o mundo seria realmente um lugar melhor se todas as pessoas tivessem pelo menos feito uma viagem a solo. Torna-nos mais humanos, eu diria. E é assim que eu lido, eu partilho e mostro que não é algo inatingível e nem é algo tão grande assim. Vem Boa. tudo de nós. Isso é bom, isso é bom. Não ressentires, não guardares para ti, tipo, responderes de forma positiva com partilha. Pá, isso é muito bom. E acho que mostra também que estás num nível da forma como tu lidas contigo própria, como tu lidas com aquilo que te chega, que é um bocadinho superior, ao normal. E logo por aí, eu acho que lidarmos e aprendermos com pessoas que estão nesse tipo de nível faz todo o sentido. E portanto, acho que agora é a altura certa para tu falares um bocadinho sobre a tua mentoria. Olha, Jorge, este projeto da Viajar Sozinha surgiu muito, em primeiro lugar, deixa-me contextualizar. Todas as viagens que eu fui fazendo, eu não partilhava. Muito pouco. Vivia de muito para mim, não tinha muito esta. Era até um bocadinho supersticiosa. Partilhar antes de ir nunca partilhava. E mesmo quando estava lá, não era. Vivia muito para mim e não partilhava muito. Tinha até o meu perfil era fechado, portanto, mesmo com amigos. Depois fiz uma viagem em novembro ao Brasil e como era em contexto de pandemia e as pessoas estavam sedentas de viajar, eu fui partilhando um bocadinho, já depois de estar lá, e comecei a ter imenso feedback.
E então criei uma página que se chamava A Viajar Sozinha, que se chama A Viajar Sozinha, e comecei a partilhar de forma mais consistente. E o feedback começou a vir e a vir e a vir, e depois e foi de forma muito orgânica, comecei a receber feedback de pessoas a dizer que era uma grande, que se sentiam inspiradas e que tinha criado algo, impacto de certa forma na vida delas, e começaram a pedir conselhos e ajuda, e eu também preciso fazer, e é realmente o que eu preciso na minha vida. E eu comecei a perceber, realmente, isto é uma grande paixão e pode-se transformar em missão, de certa forma. Porque é que eu estou a viver isto tudo sozinha, que me expande tanto, e eu guardo para mim? Se calhar eu devia partilhar mais. E começou então a surgir, primeiro pela partilha e depois então pela ajuda. E comecei a criar estes serviços de conseguir trazer um bocadinho esta perspectiva à vida das pessoas, sob a forma de mentorias. Eu tenho um programa de mentoria que tem a duração de 10 semanas aproximadamente, que faz toda esta preparação interior, que já falámos, que é muito assente nesta ideia de que cada pessoa está a viver uma determinada fase e ao longo da nossa vida nós vivemos diferentes fases, e as viagens devem ser adaptadas a isso mesmo. Se calhar eu estou numa fase em que eu preciso de pensar, e eu dou sempre este exemplo, que eu preciso de pensar e refletir, e porquê é que eu dou este exemplo? Porque eu estava a sentir isto e estava num hostel na Austrália ou na Tailândia, já não me lembro, e de repente estava sempre a ser abordada para conversarem, e eu queria era estar sozinha, sabes? E então eu fui para um lugar que era completamente, naquele momento, não estava alinhado com as minhas necessidades. E porquê? Por falta desta preparação interior. Pronto. E isso foi o grande ponto de partida para este programa de mentoria, que é exatamente perceber em que fase é que estás, quais são as tuas necessidades, fazer esta avaliação, que poucas vezes fazemos na nossa vida, não é? Devíamos fazer mais, então nas viagens a solo faz todo o sentido. E depois, planear a viagem em função das tuas próprias necessidades, que uma viagem a solo pode ser de um determinado tipo neste momento para a tua vida, ou de outro depois, mais tarde. Eu já vi muita gente a vir de viagens a solo a dizer, epá, não foi nada disto que eu queria, não era nada disto, não me trouxe nada do que eu estava à espera, foi completamente desalinhado com as minhas expectativas, porque não houve este alinhamento. Se fosse outro tipo de viagem, teria trazido à pessoa aquilo que ela procura. Pronto. E é importante fazer esta análise antes. O meu programa de mentoria foca-se muito nisso, mas também, claro, na parte da organização, na parte de logística, que eu digo sempre que é a mais fácil. Portanto, tem estas duas vertentes, interior e depois da parte de logística e de preparação mais técnica, e que eu dou os meus conselhos e truques. Sim. Que me facilitaram e que são resultado desta minha aprendizagem. E depois tenho outros programas, por exemplo, há pouco tempo levei um grupo de pessoas a saltar de paraquedas, e não foi só um salto, foi um salto que representava tudo aquilo que as pessoas tínhamos vindo a aprender em conjunto, que era no momento de saltar já estávamos cheios de intenção e tínhamos até um papelzinho escrito com todos aqueles medos que decidíamos libertar. E é um conceito da neuropsicologia, que é, no fundo, associarmos uma intenção a uma ação, que depois eu também explico nestes programas, mas ganha muito mais sentido quando saltamos de um paraquedas e temos aquela intenção vai ficar muito mais gravada no nosso cérebro, porque a associamos a uma emoção muito forte. E, portanto, estes medos que largamos e coisas a que nos comprometemos a fazer no momento de saltar, e foram 11 dias de preparação para isso, ganham um outro sentido. E depois, olha, vou criando projetos e programas. Ultimamente, agora, o meu mais recente programa que está, vou abrir aqui um bocadinho para os teus ouvintes, em primeira mão, ainda não é público, mas eu aproveito para deixar aqui assim a pontinha do véu levantada. É um conceito super inovador em Portugal, não existe, que são retiros, mas retiros a solo. Portanto, é difícil até imaginar como é que pode haver um retiro, não é? E o retiro não tem que ser só um retiro espiritual, pode ter essa vertente, sim, mas também muito acima de tudo, do desenvolvimento pessoal e alinhado às viagens a solo.
é quase como uma preparação, é um retiro de preparação para uma grande viagem a solo, mas que já é uma viagem a solo em si. Portanto, é o retiro, a pessoa vai mesmo, mas vai sozinha, só que vai com estas linhas de guia, não é? Este apoio que eu dou, e com toda a estrutura montada e com tudo organizado, a pessoa só vai. E vai fazer este retiro a solo numa perspectiva interior que vai sim manifestar e preparar-se e organizar-se para depois então a viagem a solo sem paraquedas, não é? Porque este retiro é com um Top. paraquedas. Pá, isso por acaso é muito fixe. Ando para fazer um retiro há imenso tempo. Só que na altura em Sim. que eu tipo, em que eu tentei fazer foi na altura do Covid, pronto, parou tudo. E por acaso depois fiquei a saber, quando eu estive em São Jorge agora, estavam lá a fazer um retiro que era engraçado, mas não era a sol, era de meditação e de surf. Uhum. Não sei se conheces o Miguel Luz. Não, não O conheço. Miguel hoje ele é youtuber. Ele estava lá e pá, andava à procura de casa. Depois eu até cheguei a falar com ele porque nós estávamos lá a viver, até podíamos tipo safar lá. E ele na altura tinha ido para esse tipo de retiro, que era uma cena de meditação e de surf na Caldeira de Santo Cristo, nesse sítio tipo incrível. Pá, mas por acaso um retiro a só, Fantástico. eu acho que pode ser uma cena ainda mais fixe e tipo, um bocadinho uma coisa que eu tenho procurado, pá. Se olha, se calhar, ainda, tipo, Vamos arranjaste aqui. conversar, vamos conversar sobre isso. É realmente um conceito inovador, não existe no mercado, mas quando é feito assim com espírito de missão e de paixão, a coisa vai com mais sentido. E é assim o meu projeto com mais importante que eu tenho em mãos neste momento. E Boa. bora lá. Podem consultar tudo no meu site, muito em breve, lá está. Eu estou a dizer que estou aqui a levantar a pontinha do véu porque ainda não é público, mas vai sair muito em breve, dentro de poucos dias, e depois podem me contactar. Eu estou disponível para tirar qualquer dúvida, seja através do site, e-mail ou Instagram, e Telegram também. E estamos em contacto assim. Qualquer Top. dúvida que tenham, podem contactar-me e bora lá fazer esse retiro a solo. Claro que um retiro em grupo traz muitas coisas, não é? Mas um retiro a Sim. solo tem esta vertente mais de individualidade. Sim, sim, sim. Certamente tem tipo outro tipo de vantagens e tu consegues fazer se calhar uma descoberta mais profunda daquilo que muitas pessoas nem sabem que tipo que procuram, que é mesmo dentro delas próprias. Exatamente. Isso é muito porreiro. Sendo que um retiro tem estas linhas orientadoras, não é? Tu, no fundo, estás a solo, mas não estás abandonado. Tens ali uma estrutura que te está a guiar e que está a acompanhar tudo. E Sim, isso sim, muitas sim, vezes sim. é aquele passinho que as pessoas precisam para se jogarem. Claro, porque isso acaba por ser como a meditação, tipo, uma pessoa tipo, pode ouvir tipo 500 vezes, é pá, a meditação é incrível, mas se ninguém tipo ensinar mais ou menos como é que se vai meditar, ela vai fechar os olhos e pensar, eu quero meditar, eu Exatamente. quero meditar, eu quero meditar, não funciona bem assim, tipo, é preciso umas guias orientadoras, e isso é muito porreiro. Inês, Sim. hum, última questão. Se pudesses deixar tipo uma sugestão, tipo um conselho, qualquer coisa a qualquer pessoa que nos está a ouvir, o que é que seria? Olha, Jorge, realmente a primeira de todas é aquela que nós já tínhamos conversado, ir antes de estar pronto, fazer antes de estar pronto, porque nós nunca vamos ter tudo o que queremos para podermos ir. Sim, E isto vem muito no encaminhamento do segundo conselho que eu daria, que é de forma muito natural o que me vem assim à mente é a vida passa muito rápido e parece que até passa cada vez mais rápido. E os anos nós perdemos o controlo, e é aproveitar o tempo que temos neste momento, não estar à espera do que vem a seguir, boa. porque está tudo nas nossas mãos neste momento. O tempo é o nosso recurso mais escasso e é o mais valioso de todos.
E passa um ano, passam dois, olha, de repente eu já temos 20 anos, depois já temos 25, depois já temos 30 e aos 40 já temos outras responsabilidades, mas também não há idade, não é? Nunca é tarde para começar. Eu tenho mentoradas de mais de 40 anos que estão a querer Top. fazer a primeira viagem a solo e nada me podia deixar mais feliz. Mas todas têm em comum isto, que é esta perspectiva do tempo. O tempo passa muito rápido. E no final, viver a vida é aquilo para o que nós viemos cá, não é? E às vezes nós percebemos isso demasiado tarde, não é? E Ou, depende de nós. sim, depende de nós. E por vezes nós achamos que sabemos isso. Toda a gente sabe que o tempo passa a correr, que um gajo só vive uma vez. Tipo, toda a gente sabe isto, não estamos a ensinar nada a ninguém. Mas tipo, até tipo, entrar, tipo, até fazer alguma diferença lá dentro, às vezes demora, às vezes nunca acontece. Pá, e realmente é muito importante. E se há alguma coisa que fica mais relativo nas viagens a solo, é o tempo. O tempo muda de forma. As coisas vão muito mais devagar, nós aprendemos a parar e a saborear as coisas de maneira diferente. E depois vimos para cá e passa tudo muito rápido outra vez. É muito esta sensação que eu tenho. Vive-se muito numa viagem a solo. Não quer dizer que não se viva Sim, 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 também sim. com outras pessoas ou no nosso ambiente familiar, mas é algo muito importante mesmo. Uma motivação extra para o pessoal e viajar a solo. O tempo passa mais devagar. Boa. Olha, Inês, muito obrigado por tudo que partilhaste aqui connosco, por toda a tua disponibilidade, por tua energia, por teres aqui levantado a ponta do véu a um projeto que tu tens e tens tanto carinho por ele. E antes de nos despedirmos, nós costumamos acabar com uma coisa tipo do podcast mesmo, desde o início, que nós damos sempre, não sei porque é que isto começou, a verdade é essa, mas acho que tem muito a ver com o conceito do inicial do podcast, depois mudou um bocadinho. Nós costumamos dar uma sugestão vínica, normalmente é vinho, porque começou com Ok. vinho, mas entretanto depois havia pessoas que não gostavam de vinho, havia pessoas que nem sequer bebiam álcool. Então nós tivemos que tipo, alterar para uma sugestão no geral, de preferência vínica, se não uma sugestão no Ok, geral, que acompanhe uma boa conversa à mesa. ok. Mas de lugares para visitar ou. Se quiseres dar um lugar para visitar e fazermos à mesa, é como se fosse tipo algo que tivesse acompanhado bem esta conversa, entendes? Tu podes mudar completamente o Ok, conceito e como a tua cena é as viagens, dizer, olha, eu queria que aquilo que acompanhasse a nossa conversa à mesa tivesse sido uma esplanada em Positano, o que tu quiseres. Dou-te sim. essa liberdade. Se for uma bebida, é água de coco sobre debaixo de uma palmeira numa praia paradisíaca. Isto era o Top. que me vem logo à mente. Se for um vinho, e eu adoro vinho tinto, tem que ser Boa. tinto. O vinho que eu, que eu sugeri, olha, é um vinho que eu por acaso ando à procura há muito tempo, que foi um vinho que se chama Chaminé, mas de 2005. 2005. É um vinho fantástico que eu não voltei a encontrar há bastante tempo, que eu ando sempre, cada vez que eu vou ao supermercado eu procuro, em lojas de vinho eu procuro, não encontro. Portanto, até desafio aqui os teus ouvintes, se alguém encontrar um chaminé de 2005, envie uma fotografia que vamos ter pago um jantar a quem encontrar um chaminé de 2005 Na e traga essa verdade, garrafa para dividirmos. Na verdade, eu acho que consigo. Pá, Sério? tipo, Então, pá, Jorge, estou a pensar, não, é que tipo, o mais difícil para ti, lá está, é encontrar 2005. Eu, por acaso, tenho muitos vinhos velhos, porque a minha família faz coleção, não temos nenhum chaminé de 2005, mas eu sei de uma loja em Lisboa que ok, tem vinho, que tem muitos vinhos antigos, tipo, são vinhos normais, mas que tipo que eles têm anos antigos. E eu por acaso ok. reparei que eles tinham lá tipo esporões de 2005 e de outros anos, mas tinham 2005 várias garrafas. Talvez eles tenham um chaminé de 2005. Quem sabe? Então fica o desafio e eu só tenho uma palavra: se tu encontrares esse vinho, eu pago-te o jantar. Boa, Combinado? top, top. Olha, Inês, não sei se gostarias de adicionar mais alguma coisa. Não. Olha, eu acho que foi tudo dito. Há muito mais para dizer. Certamente tínhamos que ficar aqui horas a conversar,
mas acho que está super completo e tudo o que eu tiver a acrescentar partilho deste meu lado e convido todas as pessoas que nos estão a ouvir a virem espreitar o que demais há para dizer. Boa, boa. Então, pessoal, muito obrigado por nos terem assistido, muito obrigado à Inês. Passem aqui na descrição, algures aqui, para vocês verem os links da Inês e para irem ter com ela e saberem mais sobre aquilo que ela tem planeado. E daqui eu me despeço, como sempre, tradicional, um beijo e um queijo, acompanhado ou por um chaminé tinto de 2005 ou por uma água de coco numa praia paradisíaca. Por mim, qualquer um dos dois está bom. Pessoal, obrigado e até ao próximo episódio.